Boa noite, Brasil! Armindo Esgorlon, CEO da SGA. Mais um dia ao vivo para o TI Estratégica. Este que é um movimento super importante para valorizar o profissional de TI, a área de tecnologia. E hoje estaremos aqui ao vivo com Dani Minitang, vice-presidente de canais da Microsoft Brasil, para um bate-papo sobre tecnologia, sobre nuvem, que vai ser sem dúvida nenhuma incrível. Lembrando que o TI Estratégica é um movimento que fala sobre os profissionais de tecnologia que têm obtido um certo protagonismo dentro do contexto atual que a gente está vivendo de mundo, porque é através desse profissional que as empresas estão se transformando para que elas continuem atendendo os seus clientes. E eu vou puxar o Dani aqui para a gente poder falar um pouco mais. Ô Dani, Olá. boa noite. E aí, doutor? Tudo bem? Que prazer estar Tudo aqui com você. bom? Tudo bem, e Seja você? muito bem-vindo, muito Muito obrigado obrigado. por estar online aqui ao vivo com a gente, Eu que por agradeço. participar desse movimento muito importante que é o TI Estratégico, um movimento para valorizar a tecnologia, as áreas de tecnologia e principalmente os profissionais de tecnologia que têm um protagonismo gigante no momento atual que a gente vive. Eu te E eu agradeço muito. estou muito feliz, viu, Dani, por a gente estar nesse momento aqui, o último TI Estratégica de 2020, em especial ser com você, que lidera hoje como vice-presidente, como líder, né, de todos os canais aqui no Brasil da Microsoft, que é um parceiro, sem dúvida nenhuma, super relevante na nossa história. Desde o dia 1 da SGA, a Microsoft está com a gente. Então, eu fico muito honrado e muito grato também por você estar aqui ao vivo com a gente, viu, Dani? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Armindo. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar sempre falando com você, especialmente, e com todo o time da SGA. É uma parceria de sucesso que só cresce. É o que a gente chama de verdadeira parceria. Então, e é muito gostoso a gente ter esse tipo de conversa, a gente abrir para as pessoas, contar nossas experiências, compartilhar nossas experiências, ajudar nas transformações acho que a oportunidade que a gente está tendo na nossa frente agora, eu nunca vi isso acontecer dessa forma, infelizmente num momento diferente da história da humanidade, mas a gente tem que entender tudo que a gente pode tomar proveito dessa oportunidade nesse momento. Ela apareceu e a gente tem a obrigação de ajudar nossos funcionários, nossos parceiros, nossos amigos, nossos familiares, nossos clientes. É um prazer estar aqui com você e vamos conversar. Maravilha, Dani. Eu já queria para a gente iniciar o papo, conhecer um pouco da sua trajetória e dentro dela entender como que você vem vivenciando, né? Você que tem uma carreira longa em tecnologia, essa questão da democratização da tecnologia através da nuvem, né? A ampliação do uso da nuvem, especialmente no momento em que as empresas elas precisam se transformar digitalmente. Como é que você tem visto esse movimento e quais desafios você tem percebido ao longo dessa sua jornada também? Obrigado, Armindo. Bom, minha carreira começa com uma carreira técnica, a tal da escola técnica, né? Eu lembro, minha mãe falava para mim, para o meu irmão mais velho, faz escola técnica, depois vê faz escola técnica, já começa a trabalhar, depois vê o que você vai fazer da vida, faculdade, etc. Na verdade, que é uma carreira técnica, eu fiz escola técnica de eletrônica, e depois pensei em fazer, comecei a trabalhar com telecom, pensei em fazer engenharia de telecom, mas parti para engenharia da computação. E parti para engenharia da computação porque uma vez eu trabalhava na Intelig na época, um cara que eu aprecio muito até hoje, chamado Márcio Thiago, foi um dos diretores da Intelig, super jovem, de Goiás, ele virou para mim e falou assim, cara, não faz, ele tinha feito telecomunicações, ele falou, não faz computação. Faz engenharia da computação porque ele falou, engraçado, ele falou, cara, o negócio vai estar em software. Aí eu, tô falando que eu vi isso talvez em 2000, 99, 2000, algo assim. Eu falei, tá bom, vou encarar. E aí eu lembro as aulas de computação. Como eu já tinha feito escola técnica, já estudava à noite, eu fiz engenharia à noite, porque eu queria continuar trabalhando, eu não queria deixar de trabalhar para poder estudar. Eu comecei muito no mundo de telecom.
E aí tem algumas coisas que me chamam a atenção na linha da experiência, né? Começando por telecom. Telecom é aquele negócio de instalar equipamento, instalar fibra, chegar nas empresas, muito, sempre mercado B2B. Eu trabalhei bem pouco no mercado B2C. E, e foi muito engraçado porque eu começava, algumas coisas que eu começava a notar, eu passei quase em todas as telcos do Brasil, mas eu comecei a notar que alguns clientes, eles naquele momento, eles já não estavam muito dispostos, ou com alguns desafios, por exemplo, do CAPEX, entendeu? De fazer aquele investimento, de botar equipamento, e começava a se gerar uma certa demanda de telecom com equipamentos envolvidos. Então, eu lidava com todos os fabricantes de equipamentos da época, Cisco e todos aqueles que tem até hoje, etc. E eles falavam, me entrega isso como serviço. Então, começou a dar um negócio na minha cabeça. Eu me lembro quando eu estava, a última telco que eu trabalhei foi a Embratel, e eu lembro que na Embratel, foi muito engraçado, porque a gente começou na época a discutir com algumas empresas nacionais do mercado de ERP e CRM. Acho que nem se falava CRM na época, né? Meio velho, né? A gente está uma certa idade. Mas é engraçado, a gente falava com algumas que, inclusive, parte delas depois a TOTUS adquiriu, quando a TOTUS criou esse grupo gigante no Brasil, exemplar, empresa de software também brasileira, multinacional brasileira. E a gente fala, cara, vamos, através da telco, entregar isso as a service. Então vinha o negócio. E qual que era o desafio? Olha que interessante. Estou te falando de 2005. Qual que era o desafio? Mas como a gente vai entregar as a service? Mas a gente vai botar esse software, é um por cliente, a gente vai botar no data center. As telcos, nessa época, não falavam muito de data center, falavam da área de equipamentos, mas a gente vai instalar na casa do cliente, né? Porque era isso que acontecia. Você vê que essa conta não fechava, né? É um tema interessante, essa conta não fechava. Estou falando do mundo, o que a gente chama de SaaS, hoje em dia não fechava. Então, isso foi acontecendo. E falando desse momento da democratização, juntando os temas, o tema de cloud já é um caminho sem volta. Assim, é uma questão de evolução. O tema de as a service, o tema de cloud, o tema de cloud pública, de cloud híbrida, é um caminho sem volta. Não tem mais volta. E a grande verdade é que o que essa pandemia fez, eu vou usar as palavras do Satya, porque nada mais, alguém mais criativo que ele, é transformar 2 anos em 2 meses. Então, se tem empresas que estão trabalhando muito, somos nós, para ajudar os nossos clientes, né? Então, a gente disparou em necessidade dos clientes, a gente disparou e a gente anunciou a Microsoft, a gente anunciou no Brasil, no programa Microsoft Mais Brasil, mais um data center no Brasil, e ninguém lança mais um data center num país como o Brasil se a gente não tem certeza a demanda que está vindo do mercado para a gente. E por que disparou? Porque a gente democratizou. A gente consegue entregar para os parceiros, para os clientes, o que eles precisam real time. Então vamos pensar uma coisa muito simples. Aqueles cara que está esperando chegar um servidor para instalar no seu data center ou num data center hosteado, colocation, etc., nesse exato momento ele não precisa esperar mais nada. Ele determina, vamos instalar isso em Azure, escolhe um parceiro como a SGA que faz isso perfeitamente e põe no dia seguinte, eu vou migrar aquele workload, eu preciso crescer. Mas eu preciso botar meus funcionários para trabalhar em casa, né? Acho que isso, quando a gente pensa em democratização, é isso, né? Como eu coloco meus funcionários para trabalhar em casa de hoje para amanhã. É uma coisa interessante. Tem um comentário aqui do Daniel Kruglenz, que é um médico que depois vocês podem ver, acabou de comentar. Obrigado, Daniel. Mas, Daniel, a gente discutiu 1 ano atrás, eu acho, 1º de janeiro desse ano, quase 1 ano atrás. Naquele momento a gente falava da democratização disso, de teletrabalho. E é isso, acho que a nuvem trouxe isso, Armindo, e está trazendo isso para o mercado. É isso. Eu vou dar alguns exemplos claros. Por exemplo, pega o mercado de varejo. As lojas fecharam. Em 1 mês a gente colocou muitos e-commerce para funcionar. E 1 mês e meio recuperando 70% da receita, 2 meses 90% da receita. Hoje as lojas já abertas, mas recuperação total. Black Friday explodindo muito mais do que antes, porque as pessoas começaram a consumir mais online. Então, assim, eu costumo falar que a nuvem, ela democratiza e ela não tem limites. Ela não tem limites. Tem para todos os gostos. Quer pagar menos, quer pagar mais, quer melhorar teu software, quer migrar teu software do ambiente físico para lá. Tem para tudo, tem para todos os gostos. Tá? Maravilha. E é óbvio, né, Dani, que a nuvem, ela é uma grande habilitadora quando a gente fala na transformação digital dos negócios, né? Na nuvem há o que há de mais moderno em termos de tecnologia e ela é as a service, né? Ela é utilizada e o cliente paga sobre o que ele utiliza. Quais são as barreiras comerciais, principalmente? Quais são as barreiras que você compreende das empresas, né, ainda não terem adotado ou para as empresas que ainda não adotaram a nuvem hoje?
Pergunta boa essa, hein? Me deixou na belinda, Armindo. Pô, você é meu amigo. Eu acho que a primeira barreira tá definitivamente o responsável pela área de TI, o CIO, CTO, o gerente de TI, abrir a cabeça e ouvir empresas como as nossas. Eu acho que, para mim, a primeira coisa está aí. A outra coisa é um vínculo que ainda existe em olhar para um data center, para um hardware, para um servidor e gastar e comprar é um vício, não adianta, é um vício. E aquela sensação de é meu, eu controlo, eu controlo. O que está relacionado à confiança. A outra coisa, eu acho não, o que a gente viu, Armindo, e a gente hoje muito menos, mas quando você pega a história, definitivamente ir para a nuvem não é comprar um servidor e instalar. Se você não tem alguém preparado tecnicamente para te ajudar nesse processo, por isso que é importante, e aqui eu vou fazer a tua propaganda, tá? Você me permite, você me convidou, eu tenho que fazer eu tenho, é minha obrigação não, é porque vocês merecem isso. Mas se vocês não têm uma empresa como a SGA com capacidade técnica para te ajudar nesse movimento, a chance de você se dar mal é muito grande. Porque não é simplesmente migrar, usar a nuvem, é usar com responsabilidade. Então, por exemplo, vamos falar em segurança. Segurança que seria um outro pilar que eu falaria. Segurança não é responsabilidade só da nuvem. Tudo que você fala de segurança, compliance, LGPD, é responsabilidade daquele cliente que está colocando sua informação na nuvem, daquele parceiro que está ajudando o cliente e a nossa também. A nossa garantia é que a gente tem todos os certificados, que a gente tem todos os processos desenhados, que no momento que você resolve usar a nossa nuvem, a gente te dá ferramentas para isso, mas a configuração tem que ser feita por alguém com capacidade. Por isso que a gente fala muito na Microsoft, e é top of mind nosso, desculpa o termo em inglês, é o que está mais na nossa cabeça hoje, e a gente fala isso para vocês, parceiros, e para os clientes, é o tema de intensidade tecnológica. Estar preparado para isso. Porque se você simplesmente migrar daqui para cá, a chance de você se dar mal é muito ruim, você vai querer voltar, a gente já viu isso acontecer, e quando você voltar, você vai falar, a experiência foi horrível. Então tem que ter alguém te ajudando. Tem que ter alguém te ajudando. Queria só te falar mais um ponto aqui, que é interessante. Se coloca no mercado há muitos anos, antes de eu trabalhar na Microsoft, eu trabalhei numa outra... Bom, vocês podem ver no meu LinkedIn, eu trabalhei na Cisco, e eu trabalhava justamente com parceiros construindo nuvens privadas. Né? Meu trabalho era esse, ajudar os parceiros a construírem seu business plan de nuvem privada, obviamente com o objetivo de colocar todo o hardware e software para funcionar. Já era parceiro Microsoft pela Cisco também, obviamente, né? E coisas que eu lembro bastante, que eu vejo isso acontecer, as pessoas simplesmente falam, não, ir para a nuvem, seja privada, pública ou híbrida, é a solução mais barata. Isso sim é barato. Então tem aquela visão que foi para a nuvem, vai gastar menos. Você vai gastar menos sim, se você tiver alguém que te ajuda de verdade nesse processo. Alguém que tecnicamente vai olhar para a tua arquitetura, vai te oferecer N opções na nuvem, porque a nuvem também pode te dar 1000 opções. Não é simplesmente migrar e esquecer, amanhã está pronto. Para mim, tá aí para mim, são esses os pontos que ainda seguram algumas empresas. Mas a evolução é rápida, né? A gente viu agora, nesse momento, nesses, espero que últimos 9, 10 meses de pandemia, ou nos primeiros, né? Espero que não, é o que a gente viu acontecer. Perfeito, Dani. É o que você diz mesmo. Simplesmente você ir para a nuvem, utilizar a nuvem, não é garantia de sucesso. Né? Você tem que ter um trabalho tanto de planejamento e principalmente de execução muito azeitado, né? Muito refinado, para que se possa extrair valor disso tudo. E um ponto que você começou falando aí sobre essa questão das barreiras é o profissional de TI. Né? E a gente está aqui numa live de TI estratégica, olha para você ver. Então, o protagonismo, né, acho que o que a gente está vivendo tem chamado os profissionais, especialmente os líderes de TI, né, para o game, para o palco, né, para que eles possam ajudar realmente a liderar o negócio. O Gartner vem cunhando um termo falando que o CIO ele é proxy do COO, né, o chefe da operação. Né? Em alguns casos, você já vê o CIO também sendo o líder de TI, sendo o líder de operações também. Então, a gente está passando por uma transformação e, naturalmente, as empresas estão começando a entender isso. E você vê uma movimentação também de profissionais, né, indo de uma empresa para outra.
tem a ver muito com esse incômodo e incômodo positivo de que eu preciso de buscar, eu preciso de trazer aqui um parceiro, um líder de TI que me ajude, que esteja mais próximo da operação. Então é fantástico ter essa reflexão, a gente vai entrar um ano aí e tem vários profissionais aí com diversas oportunidades na mão para poder aproveitar. Dani. Posso fazer um comentário em cima disso? Para mim, o CEO de sucesso vai ser o CEO que enxergar o CIO, CTO, ou o nome da pessoa de TI, como aquela que sim é responsável por garantir a transformação digital da empresa. Se ele continuar enxergando o CIO como um centro de custo e não um centro de geração de novos negócios, vai ter sucesso absoluto. Tanto que a gente já vê hoje CIOs sentados em conselhos das empresas. Né? Ele está sentado no conselho do lado do CFO e não reportando para o CFO, por exemplo, que muitas vezes acontece, porque ele era visto como um centro de custo, né? O helpdesk, precisamos comprar mais computadores e assim vai. É isso, é exatamente isso. A gente vê movimentos claros também, né? A gente vê movimentos claros de pessoas de negócio irem para a área de TI. Por quê? Porque elas entendem o negócio, elas entendem o processo, como coloca isso e transforma digitalmente mais rápido. Muito legal. Tem uma pergunta aqui, e aí eu vou incrementar ela, né? Fala assim, ó, Dani, você acha que o CIO já se vê como essa peça fundamental? Na verdade, eu acho que ele já se vê. Acho que a pergunta, além dessa, é o que falta, então, né? Já que ele se vê como um cara capaz de ajudar o negócio a se transformar, o que você imagina que ainda falte dentro desse processo para que ele realmente faça a diferença dentro das empresas? Eu não gostaria de falar o que falta, mas eu acho que o que está caminhando para. Eu acho que é um tema de protagonismo, tá, Armindo? Eu acho que tem um tema de protagonismo. De ele deixar de esperar ser demandado e ele passar a demandar no sentido de levar e tomar risco, levando propostas claras de transformação para dentro das empresas. Pela característica dele, por isso que eu te falei que a gente vê alguns profissionais de negócio irem para a área de TI e menos ao contrário. Porque quando você pega historicamente, esse cara está sentado esperando alguém falar: preciso de um sistema, preciso de um novo processo, preciso de um novo sei lá o quê. Né? Aí vai, vamos escolher o provedor, vamos escolher o software de faturamento, software de logística. As empresas não estão mais respeitando isso. Né? Você vai da pequena empresa à grande empresa, áreas de negócio sendo protagonista e buscando o tal do Shadow IT. O Shadow IT mal cuidado, ele pode gerar um descontrole dentro de qualquer empresa. E a nuvem trouxe isso também, né? A nuvem trouxe isso também. Empresas com cartão de crédito corporativo, áreas de negócio, de marketing, contratando aquele software, aquele para resolver, e o cara e o CIO nem sabia. Por isso que ele tem que ser protagonista. Ele tem que olhar para as áreas de negócio, ele tem que colocar os partners dele, quer dizer, partners no sentido de aquela área de negócio, eu vou ter alguém de TI olhando só para aquela área de negócio. E não é o cara para resolver o problema do RP, não. É o cara para entender o negócio e como ele gera e como ele protagoniza solução para aquele negócio. Para mim, isso é um ponto crucial. E ele tem que assumir uma coisa, tá, amigo? Acho que isso ainda falta também. E em todos os níveis de empresa, obviamente, quanto maior, melhor. As empresas têm que entender o seguinte, que ou deveriam, ou é uma opção, né? Desculpa, talvez fui um pouco arrogante no comentário, mas você não precisa saber tudo e você não precisa ter toda a capacidade interna. Você tem que entender quem são teus parceiros nisso. Então, você quer falar de Data Analytics? Cara, esse já é um parceiro legal de Data Analytics. Tem recursos para isso, mas dá oportunidade para ele te explicar como ele pode te ajudar. Que não obrigatoriamente ele vai te ajudar todo dia, mas ele vai te ajudar naquela demanda específica. A mesma coisa, eu quero desenvolver uma solução de IoT para conectar as máquinas da fábrica. Você não precisa ser o CIO, ele não precisa ter um especialista de IoT dentro da empresa. Então, eu acho que está aí quem são os partners que ele protagoniza e quem são os parceiros que ele vai buscar interno e externamente. Acho que aqui tem um ponto também. Muito bom. Eu acho que a palavra que define muito aí que você falou brilhantemente é tomar risco, né? O líder de TI tomar mais risco. Acho que isso daí é fundamental. E risco não é só nas decisões, na articulação interna, a gente sabe que tem questões ligadas à cultura também, que precisam ser vencidas para que a gente possa realmente fazer a transformação. Então, esse protagonismo é importante, a tomada de consciência e depois a tomada de risco. Muito bom, Dani. E na pandemia, Dani, como é que tem sido esse processo da pandemia? Como é que tem sido o ecossistema de parceiros Microsoft? Como é que você tem
visto o impacto da pandemia, e aqui eu já vou fazer um merchan aqui de início, Manda né? ver. A SGA fez o maior caso da América Latina de desktop rodando em nuvem para uma empresa de call center, né, um cliente nosso, a AIC, e a gente habilitou com que vários atendentes pudessem continuar trabalhando mesmo não estando no escritório, né? Então, essa pergunta ela é uma provocação positiva, porque naturalmente a Microsoft é uma empresa de tecnologia e a tecnologia ela tem sido fundamental para habilitar possibilidades para o ecossistema das empresas. Mas eu queria te ouvir, queria entender como que você viu o impacto da pandemia no ecossistema de parceiros. Na mesma linha que a gente fala de 2 anos em 2 meses, aconteceu no ecossistema de parceiros, né? O ecossistema de parceiros da Microsoft, eu, com muita humildade e muito orgulho, eu posso falar que é o ecossistema mais rico em relação a conhecimento e capacidade no mundo high-tech que a gente está. Eu não tenho dúvida disso. Isso não é o Dani que fez, ou meu time, não. Isso é uma história que a gente tem, uma história que a gente tem no mundo tecnologia, uma história que a gente tem no Brasil. A gente tem muito orgulho da história que a Microsoft construiu no Brasil e o de número de pessoas que a gente atinge. Então, para ter uma ideia, alguns números claros, hoje no Brasil a gente tem mais de 25 mil parceiros, né, que tem alguma relação que seja digital com a gente, mas que alguma empresa, algum parceiro que vive, que tem seu negócio baseado em tecnologia Microsoft. Isso dá muito orgulho e muita responsabilidade para mim e para todo o meu time, obviamente, você pode imaginar. A gente viu parceiros, e foi interessante isso, a gente viu, primeiro, alguns parceiros falaram, vamos dar o exemplo de vocês, acho que é legal, né? Vocês acordaram com a gente na pandemia com os clientes, assim, vamos mover o barco, a gente está aqui para ajudar, e é o que você falou, você deu exemplo e ajudou, foi buscar conhecimento, certificou, né? O Windows Virtual Desktop é justamente isso, de um dia para o outro, a gente botou empresas em casa, né? Você botou call center, as pessoas em casa, e aconteceu isso com muitos clientes. E definitivamente, alguns clientes contando com parceiros que alguns não estavam preparados para fazer de um dia para o outro. Se prepararam, é isso, mais uma vez, 2 anos em 2 meses, ou muito menos que 2 meses, né? Então isso aconteceu com empresas de óleo e gás, isso aconteceu com empresas de call center, isso aconteceu com varejo, isso aconteceu com empresas do setor de saúde. A gente ajudou muitas empresas no setor de saúde. Então o ecossistema começou a se agitar. O que foi muito, assim, eu definitivamente não gosto de falar de oportunidade no momento Covid. É uma coisa que me incomoda pessoalmente, mas como a gente move de forma positiva no meio de um momento como esse. E é isso que a gente resolveu fazer junto com os parceiros. Os parceiros saíram para se especializar, Mindão. Saíram para se especializar. Então, aquilo que a gente falou de intensidade tecnológica, de tech intensity, os parceiros saíram para se especializar. Saíram para se especializar porque os clientes também começaram a ser muito claros na necessidade. Então, aquilo que a gente está falando agora do CIO, entender que não podia fazer mais tudo sozinho, nesse momento também aconteceu isso. Ele falou, quem eu busco que está no ecossistema da Microsoft para ajudar a gente nisso? E aí, com muita felicidade, a gente vem crescendo o ecossistema de parceiros. Obviamente, o nosso foco é em parceiros com capacidade técnica na linha do que a SG já tem. A gente hoje não busca parceiros só para revender licenciamento nosso, não capacidade técnica. A gente é a maior nuvem pública do planeta, quando a gente pensa em Azure, em Microsoft 365 e Dynamics 365, né, quando a gente pensa em todo o portfólio Microsoft, né, a maior nuvem, só que a gente tem a nuvem. Quem constrói as soluções em cima da nuvem são os parceiros. Né? A gente não vende nada. O prazer e o presente que eu ganhei da Microsoft de liderar essa área é porque eu estou lidando com as empresas que constroem em cima da nossa nuvem. O que faz com que a gente consiga atingir milhares de empresas, e as grandes empresas do Brasil, e grandes, médias, pequenas, e volta àquela primeira pergunta, democratização. Né? Volta à democratização. Então, é isso, é parceiro de todos os tamanhos, para todo tipo de empresa, para todo tipo de indústria. Eu vou só terminar essa resposta no seguinte, outra coisa que aconteceu interessante, e vocês também vêm fazendo isso, é parceiros focados em indústrias específicas, porque indústrias específicas têm necessidades específicas. Então os parceiros começam a cada dia mais criarem as suas propriedades intelectuais em cima da nuvem, quer dizer, a sua solução, o seu serviço para aquela indústria. Então para educação, eu tenho aquela solução, a Microsoft tem a tecnologia, tem a nuvem, mas eu tenho aquela solução que eu vou deixar os alunos conectados em casa, mas ao mesmo tempo vou ter um ambiente híbrido da sala de aula, eu vou deixar os professores conectados, etc. A mesma coisa para a saúde. Né? Quando a gente fala de
de o que a gente viveu, o que a gente continua vivendo, infelizmente, pessoas internadas precisando se comunicar com seus familiares, usando tecnologia, usando Microsoft Teams, você tem hoje parceiros que construíram soluções em cima disso, processos em cima disso. Então, isso, assim, a palavra para usar é prazer. Se eu posso falar para você, o que eu sinto nesse momento é prazer e é orgulho. Porque todo dia alguém trazendo para a gente alguma solução e algum case como o que vocês fizeram, alguns nesse momento. É isso. Muito legal, Dani. E você falou tudo aí, né? A Microsoft tem a nuvem, né? Tem a plataforma. Só que a gente precisa construir. Precisa construir a solução. O cliente precisa construir a solução. Como? Bom, com parceiro, com ajuda, internamente, enfim. Tem um caminho aí. Precisa de se avançar nesse aspecto também. Dani, eu queria entender assim, um pouco da relação da Microsoft com o ecossistema de parceiros, né? Como é que funciona essa relação da Microsoft com parceiros, por exemplo, como a SGA, e qual que é a importância deles também para o desenvolvimento da Microsoft, a expectativa que a Microsoft tem sobre ele? Legal, a tua pergunta é boa. Primeira coisa, mais uma vez, né, eu vou ressaltar, uma das coisas que eu sempre comento com a Priscila, com a Tânia, com todos os meus pares, com os clientes, com vocês, parceiros, com você, que eu definitivamente fui presenteado pela Microsoft em liderar a área de parceiros no Brasil. E por que ser presenteado? Porque não existe negócio na Microsoft no Brasil hoje que não tenha algum parceiro envolvido. Né? Então a Microsoft ela é uma empresa partner-led. Né? A gente é super claro nisso para o mercado. Né? A nossa forma de chegar ao mercado é através de parceiros. Sim, obviamente, dependendo do tamanho do cliente, a gente tem áreas de vendas da Microsoft, lideradas pela Priscila, pelo Ricardo, etc. Então, a gente gerencia clientes. Sim, a gente tem uma área de SMB hoje liderada, de pequenas e médias, liderada pelo Tavano, onde é basicamente relação através de parceiros com cliente, algumas contas relação direta, mas é tudo através de parceiro. Né? Então, a gente, na coisa mais simples de tudo isso, que não é tão simples também, mas todo o faturamento da Microsoft no Brasil é através de parceiro. Né? A gente não tem um faturamento real cliente. Pode até um ou outro caso, alguma exceção, mas não é a regra. Mas é exceção da exceção por alguma coisa específica, global e assim por diante. Mas, desculpe, mas estou quase abrindo aqui a porta. Então, assim, vida do home office, né? Vida do home office, né? Você está no escritório, montei meu escritóriozinho aqui no fundo da casa, que vocês podem ver, mas aí a porta não tranca. Então, hoje o ecossistema de parceiro, comentei com vocês, é um ecossistema bastante completo, e a gente tem algumas formas de se relacionar com o ecossistema. Diretamente, onde pessoas do time se relacionam com esses parceiros de forma direta, e trabalham tanto na habilitação, enablement, comercial e técnico dos parceiros. Isso é uma das formas, e essa relação que a gente tem com a SGA. Isso está bastante relacionado basicamente ao compromisso do parceiro com a gente, com a Microsoft, com o negócio e com os clientes. E mais do que isso, com o compromisso do parceiro com ele mesmo como empresa em se autodesenvolver. Tecnicamente, por exemplo, né? E sempre ter um plano de negócios técnico-comercial, assim como vocês, Amindo, mais uma vez eu te agradeço muito por isso, vocês têm com a gente. Claramente, a gente tem uma relação comercial com compromissos claros dos dois lados. Isso é super importante para a gente. Mas existem parceiros que não têm essa necessidade e vão muito bem. Então, tem parceiros que se relacionam com a gente digitalmente. Eles não têm menos ou mais por isso. Porque, por exemplo, todos os treinamentos que a gente tem, mais uma vez, a gente democratiza para todo. Então, todos os eventos que a gente faz de parceiros no Brasil, tá para todo o ecossistema de parceiros. Né? E eles se relacionam com a gente digitalmente. Benefícios iguais em relação a isso, a treinamentos, etc. E, sinceramente, tem alguns parceiros, e chega a ser engraçado isso que eu vou falar, mas tem parceiros que falam para a gente, não, eu não preciso me relacionar com vocês, eu estou indo bem, eu me relaciono bem com os portais, digitalmente tem muita informação na rede, né? A gente chama de Microsoft Partner Network, MPN, é justamente a nossa rede de parceiros. Os parceiros entram, eles fazem sozinhos o MPN, geram sua capacidade, geram suas certificações, geram suas cartas, né? Porque tem muito cliente que exige, olha, eu preciso que a Microsoft me mande uma carta falando que você tem capacidade, que está relacionada ao teu nível de certificação. Você faz isso tudo através do portal, do Partner Center. Né? E você tem N formas de se relacionar. Você tem o parceiro mais interessado em revender, você tem o parceiro não interessado em revender, e é legal, né, o que a gente gosta muito de trabalhar com a SGA, dá muito prazer, é que, sim, existe uma parte que, por exemplo, a SGA põe no seu portfólio, obviamente, também a parte
da venda de nuvem, e focado muito em nuvem, né? Vocês não estão focados no licenciamento em si, on-premise, o foco de vocês é nuvem, mas vocês entenderam muito bem que o negócio de vocês não está na revenda da licença, né? Se a gente pode chamar de licença. Está justamente na capacidade técnica de vocês de gerarem valor para o cliente, gerarem serviços com muita capacidade, suportando os clientes na transformação digital, do workload mais simples para o workload mais avançado. Então você tem de tudo. Você tem uma rede de distribuição que vocês também se relacionam. Uma coisa que é muito legal, quando eu falo que o ecossistema da Microsoft é muito rico, porque os parceiros se relacionam entre eles, né? Sem obrigatoriamente gerar uma rebeldia, mas se relacionam entre eles. Então é muito legal, né, Armindo? Você mesmo se relaciona com alguns distribuidores grandes, globais, que estão no Brasil muito fortes, né? Conforme a tua decisão para aquele negócio específico, e vocês têm uma troca de capacidade de geração de negócio conjunta. Isso que é muito legal, que a gente consegue gerar negócio conjunto nesse ecossistema. Então, a gente estimula isso, né? Porque pessoas fazem negócio, empresas fazem negócio, e a gente acaba sendo, de alguma forma, muito humilde, o centro de tudo isso pela nossa propriedade intelectual, por tudo que a gente vem criando nessa história maravilhosa de Microsoft no mundo e no Brasil. Legal. Então, dentro desse universo de 25 mil parceiros, né, que você citou, é possível, sim, aquele parceiro que tem interesse, né, em avançar mais com a Microsoft, criar um plano, se desenvolver para que ele possa estar mais próximo, né, para que ele possa também ter um apoio demonstrando que ele quer estar próximo da Microsoft, né? Sim, é possível. E uma coisa que a gente sempre olha o tema de cloud é um tema, voltando também ao ponto, é um tema que está indo muito rápido, né? Está indo muito rápido, está indo rápido. Eu não sei se você considera SGA uma startup, mas eu olho a forma que você lidera a empresa e tem aquele, eu vou usar a palavra, desculpe, aquele tesão de startup, né, no ar. Você conversa, quem não tem oportunidade de conversar com o Armindo, um one-on-one, agendem, porque vocês vão ver o que é um empreendedor com tesão, com sangue no olho e mover e etc. Então, o que a gente nota nesse novo mundo, e justamente o mundo de nuvem, é que surgiram algumas startups focadas em workloads específicos. Então, você tem, por exemplo, acho que em 1 ou 2 semanas deve ser alguma entrevista minha em algum canal no IT Channel, eu acho. Foi no IT Channel, não posso errar, né? Porque eu dei entrevista, mas eu comentei um pouco isso que eu vou comentar aqui. Foi no IT Forum, no IT Channel, é isso. Mas eu comentei uma coisa interessante que é o que a gente está falando. A gente tem um trabalho de recrutamento de parceiros intencional e proativo, e o Caio no meu time lidera isso, mas justamente focado em workloads mais avançados, onde a gente está crescendo muito. Por exemplo, quando você pensa em segurança, Microsoft hoje já está liderando no quadrante do Gartner, você comentou do Gartner, já 5 pontos. A gente já é uma empresa de security, maior nuvem do planeta, nuvem pública do planeta, obviamente uma área de cybersecurity gigante, e a gente tem que desenvolver o ecossistema de segurança, tanto nos parceiros atuais quanto potenciais parceiros novos. Por quê? Porque nasceram startups, assim como a SGA, focadas em trabalhar em nuvem, focadas em segurança. Data Analytics é a mesma coisa, é nessa linha. E assim vai. Então, assim vai. Não tem... A gente não descansa nenhum dia. A tecnologia vai mais rápida até que a gente, e agora corre atrás. Como a gente faz? Quem são os... Né? Não tem fim, é muito gostoso. É isso aí. Olha só, Dani, em 2021, mais do que nunca, os líderes de TI assumirão o papel de protagonistas do negócio. A visão estratégica do todo alinhado ao conhecimento da tecnologia, ela será responsável pelo direcionamento seguro do sucesso em uma nova era pós-Covid. Isso quem falou foi uma das 50 vozes mais influentes da América Latina, vice-presidente do Gartner no Brasil, Cássio Dreyfus. Eu queria entender a sua visão sobre isso e quais são as suas expectativas para o 2021 pós-Covid, né? Fala assim, pós-Covid, porque sei lá quando que esse troço vai acabar, né, Dan? Tem uma coisa. Primeiro, a minha expectativa, vamos falar em alguns aspectos. A minha expectativa, primeiro, vamos pensar em ambiente, mundo remoto, história da colaboração, da conectividade, é um ambiente híbrido. É um ambiente híbrido e a gente tem, a Tânia tem falado muito isso, a gente tem discutido muito isso internamente também. O ambiente híbrido, até por uma questão cultural nossa, né? Vamos falar de Brasil, América Latina, uma questão cultural. A gente precisa do contato humano. Obviamente vai ser um contato humano mais controlado, até, se Deus quiser, rapidamente estarmos todos vacinados e sem risco,
Acho que depois da vacina a gente vai se abraçar sem parar, né? As relações vão ser diferentes. As pessoas que não se beijavam vão se beijar, as pessoas que não se abraçam. Acho que não vai existir só um aperto de mão frio, vai existir algo mais caloroso ainda que a gente já é no Brasil e na América Latina de um modo geral. Então, eu acho que isso é nossa expectativa. A gente, ao mesmo tempo, aquelas empresas que não se preocupavam em garantir que tinha tecnologia, democratizava a tecnologia para os seus funcionários, por exemplo, usar o Teams. Porque esse cara trabalha aqui, bate cartão, né? Então a gente está falando de coisas da realidade do dia a dia. Essa empresa já democratizou. Então esse funcionário ele não vai ser mais o mesmo. Ele vai saber, ele vai poder, de uma forma muito natural, você vai falar, olha, tá, hoje eu vou trabalhar de casa, ou eu combinei com o meu manager, com o meu gestor direto que eu vou ficar de casa. É uma realidade. Isso é um ponto. E na linha, então essa é a nossa expectativa. Na linha de cloud, na linha de Azure, a gente tá vendo já mesmo pós-pandemia, a gente vê isso acelerar pré-fim da pandemia, mas pós-pandemia a gente está vendo os protagonistas desafiarem o status quo. Os protagonistas, os mais acomodados não, mas os protagonistas estão desafiando suas equipes e isso Acho que eu perdi a conexão do Dani. Oi, vocês estão me ouvindo agora ou não? Voltou. Voltou? Agora eu estou ouvindo. Tá falando que A isso, gente tem que fazer com que a gente os tem que fazer com Teams, a gente protagonistas, tem que fazer com Teams esse negócio. A próxima a gente tem que fazer com o protagonistas estão Microsoft Teams, cara. desafiando. É verdade, é verdade. Os protagonistas estão desafiando o status quo. Status quo quer dizer suas equipes. Vão dizer, legal. No meio dessa loucura, a gente migrou tudo, estamos gastando, mas agora eu quero. Voltei aqui? Voltei? Tá bom. Então, Voltou. os protagonistas estão falando para suas equipes: olha, legal, migramos tudo, estamos na nuvem, estamos gastando, mas eu quero ver otimizar, porque eu tinha um custo que eu não tinha, então eu preciso otimizar. Agora, é aquilo que eu falei, eu acho que eu não vou ser repetitivo nisso, mas os líderes de TI, se eles não assumirem esse papel protagonista na empresa, e de estar conectado ao mais alto nível, no conselho da empresa, no CEO da empresa, e mostrar que ele sim faz parte do negócio, que ele não é mais simplesmente o gerente do servidor, o helpdesk do usuário que não funciona, ele não vai sobreviver muito tempo e ele vai ser substituído. Então, acho que a frase do Cássio é perfeita, perfeita. E a gente vê exemplos claros, né, Armindo? Você com os clientes da SGA, os CIOs, que você está no teu dia a dia, a gente vê isso acontecendo. O que eu tenho feito agora, apesar de liderar a área de parceiro, eu tenho combinado muito, principalmente com o Ricardo agora nesse momento, toca a área de enterprise aqui na Microsoft, eu tenho participado de algumas calls com alguns CIOs de grandes empresas, grandes bancos, para escutar um pouco deles também, para poder levar isso para vocês. E é impressionante. Eu tive na sexta-feira passada a oportunidade de estar meia horinha, foi suficiente, meia hora, com o CIO de um dos grandes bancos do Brasil. E assim, foi uma experiência, aquela experiência única, porque o movimento que ele fez, justamente de protagonismo, é exemplar. É exemplar. E é tão legal e dá tanto orgulho você ver que a gente faz parte disso, né? A gente como Microsoft, a gente como ecossistema de parceiros. Quer dizer, você vê isso acontecer, né? Cara, não deixou o banco parar, não deixou o Brasil parar, entendeu? Dá aquele prazer de falar que privilégio temos de estarmos nessa área nesse momento, né? Porque não só o privilégio de ver número crescer, o business vai bem, obrigado, mas sim de ajudar o próximo, de ter empatia nesse momento. E eu acho que o CIO, ele é parte disso também. Ele é parte dessa empatia. E tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é super importante para a gente. E é super importante para o CIO. O mercado de TI é um mercado ainda muito masculinizado. Muito masculinizado. É uma coisa impressionante. E é muito masculinizado de homens brancos como nós.
e os CIOs também, assim como qualquer executivo de qualquer empresa, tem que estar bastante conectado nesse tema. Diversidade e inclusão não pode ser uma pauta opcional das empresas. Não pode ser. Não pode ser. A gente notou e isso na pandemia, o número de mulheres que saíram das empresas, porque os homens, né, tradicionalmente são aqueles que ficam trabalhando, as mulheres foram cuidar dos seus filhos e aí não pararam de ter não tinha pessoa mais que ajudava em casa, a secretária do lar, então tinha que cozinhar. Historicamente isso é muito ruim. Então as nossas vozes, elas têm né, olha quanta gente a gente tá tendo a oportunidade de falar com tanta gente. Eu como executivo de empresa, você como um empresário de sucesso, a gente tem que garantir que isso aconteça em todos os níveis. E principalmente no nosso mundo técnico, né? Nosso mundo técnico é isso. Então, a gente tem que garantir que as mulheres façam parte, a gente tem que estimular as mulheres a fazerem parte desse mundo, a gente tem que estimular todos os grupos, os negros, a gente tem que estimular LGBT+, e assim por diante. Pessoas com deficiência. A gente tem obrigação, pensando no presente, no presente e no futuro, na nossa área de garantir que isso aconteça. Acho que isso é uma agenda super positiva da Microsoft. A Tânia tem liderado isso aqui com orgulho. Eu posso te falar abertamente que isso que eu estou falando para você, eu aprendi com ela, eu tenho aprendido com ela, a gente tem liderado isso. Uma coisa falando em ecossistema, você vai notar isso também, a gente fala muito mais disso com vocês, né? E a gente já fala isso muito com o mercado, mas a gente tem que querer que isso aconteça. Então, essa agenda tem que estar na agenda estratégica dos CIOs também, porque, historicamente, é homem, branco, a formação de computação e assim por diante. Então, isso é um ponto, né? Historicamente, estava ouvindo um podcast da Tânia no domingo, fui dar uma corrida junto com o Mark Tawil, que é o top LinkedIn, etc., deve ter escutado falar dele. Mark é um grande amigo de infância, ele teve a oportunidade de entrevistar a Tânia, e a Tânia fala uma história parecida com a minha de escola técnica, faculdade de engenharia, mas ela fala justamente aquilo que eu vi como estudante, que é poucas mulheres na escola técnica, poucas mulheres na escola de engenharia, e aquele estímulo que não tem nas casas, né? Então, começa por aí também. Então, a gente tem a obrigação de fazer questão, de abrir a porta para as pessoas com menos oportunidades. E olha, mas eu exigi inglês desde o dia 1. Não, você não vai exigir inglês, você vai ajudar a pessoa a se desenvolver no inglês, né? E tem que ser intencional. Então, assim, esse mais do que um discurso, são ações do dia a dia da Microsoft que a gente está tendo, que eu, como um dos líderes da empresa, também tenho no Brasil, e com muita força, com muita vontade, porque é nessa linha. Satya Nadella tem feito isso com a Microsoft nesses primeiros 7 anos de liderança dele, isso está chegando na nossa cultura, e a nossa obrigação é levar essa cultura, já que as nossas vozes, a gente tem alguma chance de mais pessoas nos escutarem, etc. Então, uma coisa que eu acho legal, sempre colocar nas pautas de qualquer agenda com o cliente, qual que é o seu plano de diversidade e inclusão? Como eu te ajudo nisso? Né? Como eu te ajudo nesse momento? Porque é aprendizado. Não tem que ter medo de errar, tá, Armindo? Não tem medo de errar. Não tem medo de errar. Acho que a gente tem que buscar o acerto, mas sem medo de errar, porque a gente está aprendendo, é uma jornada, né? Isso é uma jornada. Legal. Muito bom. Eu tive a oportunidade de falar com a Gabriela Vogel, uma brasileira que mora na França, uma executiva com anos de experiência aí. Hoje ela é uma analista do Gartner, né? Exatamente sobre esse tema, né? E ela falou uma coisa muito interessante. O tema de diversidade e inclusão está completamente em construção. Não tem certo ou errado, está todo mundo testando, né? Está todo mundo testando as hipóteses para ver o que pode ser maduro para a sua realidade. Então, sem dúvida nenhuma, é um assunto que vai estar colado aí junto com transformação digital, com CIO, com CEO, com CFO, com toda a empresa, sem dúvida nenhuma, Dan. E posso comentar sobre isso, falando de diversidade e inclusão? A gente tem que ter, tá mais que provado, e a gente vê de grandes consultorias, McKinsey, quer dizer, as grandes consultorias do mundo, que geram muita informação para a gente, que a diversidade e inclusão, fora toda a nossa responsabilidade social, de mudança, etc., também tem impacto nos negócios, né? Porque quanto mais diversidade você tem no negócio, você tem um público comprador diferente, um público consumidor diferente. Então, cada vez que dá uma oportunidade para aquela pessoa, eu vou já me desculpar aqui, porque como eu estou aprendendo, às vezes eu falo palavras erradas e formas erradas de falar. Eu tenho esse costume já de pedir desculpa, então espero que ninguém se ofenda. Mas aquela pessoa, por exemplo, negra, que vem de uma família super humilde, de alguma comunidade, no momento que ela começa a se desenvolver, no começo que ela começa a se desenvolver profissionalmente e ter mais acesso, isso quer dizer que ela começa a consumir. E ela consome de forma diferente, porque ela vem de uma história diferente. E na verdade, não se espera que ela consuma a mesma coisa
que o homem branco que já vem de uma família, e sorte dele, que bom para ele, etc., que vem de uma família já abastada e etc. Então, se cria novos mercados. É a mesma coisa para a mulher, a mesma coisa para essa interseccionalidade que existe também, né? De mulheres negras, que a situação de mulheres negras chega a ser muitas vezes muito pior que a situação de mulheres brancas. Quer dizer, você tem o tema da interseccionalidade, ou você pega o grupo LGBT negro, e assim vai. Então, assim, tem que estar na agenda. Tem que estar na agenda, isso gera lucro para as empresas. Então, assim, no freelance, no final do dia também. Isso é bom. Isso você está criando novos mercados. E nosso mercado de TI, ele tem um espaço gigante para isso. Tem um espaço gigante. Eu tô aqui, Armindo, com a minha filhinha, com a Bia, de 8 anos, falando que hoje o Dudu, de 6, me perguntou como que é vender nuvem, se eu tenho um canhão para vender nuvem, umas coisas engraçadas. A Bia não, a Bia fala, não, eu vou fazer engenharia da computação, porque eu vou trabalhar em nuvem, o papai fica em call o dia inteiro, e ele fala com o time, vamos vender nuvem, as coisas que ela escuta, né? Então é muito legal a gente estimular. A Tânia falou uma outra coisa, e eu vou fechar por aqui, eu adoro falar, né? A Tânia falou uma outra coisa na entrevista dela que é muito engraçada, e às vezes a gente se pega fazendo isso aqui em casa, que é quando a criança vira para você, você tem 2 meninos? Você tem um menino? 2 meninos, né? 2 meninos. Você tem 2 meninos, eu tenho um casalzinho, né? Então você não se pega nisso. Se tudo der certo, você vai ter uma menina, você vai ver isso também acontecer com você. Se você quiser, né? Se você e a esposa quiser. É isso, mas aquela coisa engraçada, né? A Bia começa a ter lição de matemática, aí a Thaís, minha esposa, fala assim, não, matemática é com o papai. Tá errado, né? Que matemática é com o papai, né? E outro dia eu me peguei, ela teve uma lição de quê? De que foi? Acho que foi de inglês ou de arte. Você fala, olha, isso é com a mamãe. Então olha como você direciona a coisa. Pô, e a Thaís é ótima em matemática, física, formada em administração, uma profissional de sucesso, quer dizer... a gente é em casa, né? A gente começa em casa errando, né? Não, matemática é com a mãe e com o papai. E eu vou ter que aprender artes, porque definitivamente eu não sei. Dani Militang, eu quero te agradecer muito Obrigado, por essa live super especial. Nossa última live do TI Estratégica do ano de 2020, com um profissional que eu admiro muito pela autenticidade, pela sinceridade, de sempre estar falando o que pensa, de ter a humildade de se desculpar também quando não sabe, né, Dani? Eu te admiro cada vez mais, cada vez que eu tenho mais contato contigo, eu fico mais seu fã ainda. E é uma honra poder fechar esse ano aqui com a Microsoft aqui, que é quem, naturalmente, hoje você deposita o seu talento, seu tempo, e é uma felicidade muito grande. Obrigado, viu, Dani? Obrigado, Natal amigo. para você, para a sua família, foi um prazer gigante. Um prazer, brigadão. Queria fechar também te agradecendo, um prazer estar aqui com você, eu admiro muito você, super empreendedor, SG é um super parceiro, super empresa, vocês me fazem acordar todo dia para trabalhar mais feliz, sem o ecossistema de parceiros eu não teria sido presenteado como eu fui com isso que eu lidero aqui na Microsoft, e é assim, realmente um prazer, te agradeço pelo convite, vamos fazer mais um monte de vezes, mas na próxima vez com Teams, hein, Armindo, pelo amor de Deus. Obrigado, Dani. Obrigado, um abração para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, Brasil. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.